Muito bem, minha gente, uma boa noite a todos que estão sempre nos acompanhando, né? Um abraço à galera que está sempre prestigiando aqui o nosso papo, né? Que sempre nos nossa mídia aqui. Essa semana só se falou em processo seletivo em Rio Bonito, né? E assim, se tem um cara que eu conheço e que sabe bastante de legislação, da lei orgânica do município e tal, é o meu amigo Humberto Belgas, vereador do nosso município, né? Eu estou aqui na casa do Humberto, né? Eu tenho o quadro Conexão Flávio Azevedo, né? Onde a gente trata de inúmeros assuntos aí com você diretamente, eu e você, né? E tem esse quadro Sala de Visitas, onde eu ou vou visitar as pessoas, ou trago as pessoas na minha casa para esse papo, né? E hoje eu estou aqui na residência do vereador Humberto Belgas, né? Tirei ele do lazer aqui. E a gente está aqui vamos conversar sobre o processo seletivo, essas questões todas. Agradecer, vereador, pela 9h30 da noite, nós estamos aqui falando de administração pública, vamos falar aí de política e tal, no momento do lazer, na hora que você devia estar com a família aí descansando, mas eu quero agradecer essa oportunidade e abrir espaço para você dar seu boa noite aos amigos que estão nos acompanhando nessa oportunidade. Queria agradecer a todos os amigos, aos amigos do Flávio, um grande jornalista hoje, para mim o melhor jornalista da nossa região, né? Está aí, a gente veio conversando sobre isso antes do início do programa. Flávio estudou, se modernizou e hoje está aí tendo a oportunidade de levar você, amigo ouvinte, né, telespectador das mídias sociais, que hoje acho que a grande televisão é o grande transporte de informação da população brasileira. Hoje todo jovem tem aí seu celular e está conectado. E a gente fica preocupado, Flávio, né, realmente com esse problema do processo seletivo. Eu fiz algumas ponderações no processo seletivo da Secretaria de Ação Social, que achei pertinente. Procurei avisar os amigos de que, olha gente, a gente não está aí pedindo cancelamento, porque a gente sabe o momento que vive o país hoje, desemprego, né? E muitas pessoas no nosso município necessitando realmente desse trabalho. Porém, e os setores precisando das pessoas para poder otimizar suas ações, né? Realmente, a gente sabe que a prefeitura hoje, apesar de ter 2.000 servidores efetivos, 2.000 alguma coisa, a gente sabe que não é o suficiente, mesmo porque existem os recursos federais e que as verbas vêm especificamente programas específicos, né? Que são programas que a todo momento podem ser extintos pelo governo federal. Então não caberia ao município fazer um concurso público efetivo, estatutário, para colocar pessoal nesses locais. Então é daí onde se origina o processo seletivo. E aí alguém me explicava, inclusive, que se você faz o concurso público, pode ser que o governo federal extingua aquele programa específico, que você fica com aquele grupo de profissionais sem saber o que fazer. Por exemplo, a UPA, que você tem aí cerca de 200 funcionários. Se ela fecha repentinamente por uma decisão dos governos estadual e federal, e você está ali com 200 funcionários concursados, onde você vai alocar essa rapaziada? Isso, né? Aí você vê aí os CRAs, os guardas de endemias, isso tudo são programas federais do governo, né? Combate à dengue. Vamos supor que hoje seria um sonho, mas acabou o mosquito da dengue. O que você vai fazer com milhões de servidores aí contratados justamente para serem os guardas de endemias? Então o processo seletivo é válido, a gente tem certeza disso. Porém, existem algumas regras. Apesar de a gente ter discutido antes, Flávio, do processo seletivo ao processo seletivo simplificado, o processo seletivo do meu município hoje é um processo seletivo complicado. Eles estão complicando. Antes de você falar nisso, a gente tem que dar uma parada aqui para agradecer a rapaziada que está aqui nos acompanhando. Meriellen Costa, abraço. Lourdes dos Anjos, Carol Pereira, Camila Braga, meu amigo Johnny de Sara. Deixa eu ver aqui, Johnny, você está dizendo que está com eco? Ah, sim, vou resolver já o problema aqui, Johnny, obrigado. Boa noite, Ana Lúcia Silva, meu amigo Clovinho, Alba Abraão, Mônica Costa, Fabiana Ferreira, meu amigo Ricardinho, né?
Tá dizendo aqui que só aparece o cabelo do Humberto, né? Não, no nosso... Não tem cabelo, né? Nosso retorno aqui tá tudo certo, Ricardinho, né? Mas agradeço aqui a sua ponderação. Eu estou realmente numa cadeira mais alta aqui do meu amigo Humberto. E assim, Humberto, eu queria já, que você tocou no assunto, né? Já te fazer essa pergunta. Como é que você está vendo essa questão do processo seletivo? E aí eu queria que você começasse falando sobre essa lógica de muita gente na fila hoje e ontem, né? Sol quente, pessoas passando mal, precisando ser atendidas pelo SAMU e tal. Eu acho que o processo poderia ter sido feito através de inscrições pela internet e tal. Também, né? Então, você não teria o presencial, mas fazer pela internet e tal. É possível isso? Você que entende dessa questão de legislação e tal, seria possível fazer pela internet ou não pode e tal? Como é que você está vendo a condução que a prefeitura está dando ao processo seletivo? E sempre atabalhoado, né? Eu lembro que no governo de Solange também nós tivemos problema também do processo seletivo, fila da madrugada, essa coisa toda. Então, como é que você está vendo isso? Flávio, a gente fica triste porque, não querendo desmerecer os colegas, os administradores, a gente está vendo aí que o prefeito José Luiz Mandioccão, apesar de já estar no seu 4º mandato, não deveria estar cometendo os erros básicos de um prefeito iniciante. Se o prefeito fosse Marquinhos da Luanda, Marcos Abraão, a gente até aceitaria. Mas de um prefeito no 4º mandato, a gente não pode aceitar isso. É inadmissível você ter um processo seletivo onde no primeiro dia, vamos supor no primeiro dia da Secretaria de Promoção Social, tiveram quase 1.000 inscritos. Eu conversei com a secretária, ela me disse que veio gente até de Niterói, Moreira César. Você vê o retrato do desemprego do nosso município. A procura das pessoas. A procura, o desespero, né, em busca do seu sustento. Hoje, por exemplo, tinha gente de Rio das Ostras, Araruama, Cabo Frio, em busca do seu sustento. Itaboraí e tal. Isso é válido, isso é inerente do ser humano. Assim como muita gente saiu daqui por causa de Itaboraí, né? Hoje tive vários amigos meus que falaram que foram assim no Jardim fazer a inscrição no processo do concurso de lá. Então eu acho isso válido, mas eu acho inadmissível o nosso município não estar preparado para isso. É inadmissível você ver o SAMU socorrendo pessoas que ficaram ao sol durante 6, 7 horas, sem água, sem alimentação, sem banheiro. Isso poderia muito bem ter sido feito se pedisse o Fluminense, se tivesse pedido o motorista, se tivesse feito no municipal. No colégio municipal tem lá a quadra coberta, você tem os banheiros, você tem a água do colégio para poder servir a população. E, fundamentalmente, hoje existem as mídias sociais. Lógico, Flávio, trata-se do processo de inscrição. Você está se inscrevendo para o processo. Poderia, claro, ter sido feito através da internet. Me deixa triste essas coisas, porque realmente, apesar de ter vindo muita gente de fora, mas a gente como vereador, eu já te mostrei em off, desculpa, a gente recebe muito zap e message dos eleitores perguntando: esse processo é sério, não é? Vai ser processo indicativo? Ontem na Câmara, a gente teve sessão na Câmara ontem, até que você falou que esqueceu, não foi comunicado, mas a gente estava lá pós-carnaval, teve a sessão. O vereador Dilon levantou uma questão muito grave. Disse que 2 vizinhas dele do Parque André estavam na fila e tinham mais 2 pessoas na frente e falaram: não, estou aqui por mera formalidade, porque minha vaga já está garantida. A gente sabe que essas especulações acontecem, né? Em qualquer tempo, né? Qualquer tempo. Mas aí eu te pergunto, as inscrições de ontem, de hoje, foram para a Secretaria de Saúde. Quantas vagas existem efetivamente para cada cargo? A gente está vendo um edital e que só está lá CR, Cadastro Reserva. O que quer dizer isso? Cadastro Reserva, mas de quantas vagas? Quantas vagas existem? Reserva de quem, né? Reserva de quem? Porque se você tem 1.000 pessoas trabalhando, você faz um concurso para cadastro de reserva, se o 999 ou se o 1000º sair, você tem alguém para votar. Certo. Se você hoje... Sem precisar estar fazendo um novo concurso. Se você hoje está fazendo um concurso, porque existe a necessidade de preenchimento de vagas que foram deixadas por força de um decreto do prefeito, que exonerou todo mundo, né, quase todo mundo do governo anterior, e por força da necessidade real, quantas vagas existem para cada cargo? Ontem o vereador Dilon falou também na Câmara, que conversou com um amigo dele, que eu também sei quem é, não quero citar o nome,
que é elaborador de concurso, é proprietário de uma firma que elabora concurso, e que o mesmo falou que isso não existe. Tem que ter um número de vagas, mesmo para cadastro de reserva. Mas é a grande pergunta para a galera que está nos acompanhando. Isso gera alguma ilegalidade do processo? Ô, Flávio, é passível de cancelamento se alguém recorrer à justiça, ao Ministério Público? Olha Como só, é que é isso? Porque eu acho que essa é a grande pergunta. Eu fico muito o cara que ficou 7 horas na fila hoje o dia todo, aí daqui a pouco, por conta de uma barbeiragem dessa, o processo é cancelado, né? Eu acho que essa é a grande pergunta das pessoas que estão em casa. Essas questões que você está apontando como falhas e passíveis de questionamento, gera o cancelamento? Pode gerar o cancelamento? Flávio, eu fico muito preocupado com isso, né? Porque você já sabe que eu já sou uma pessoa polêmica. Amanhã depois as pessoas estão falando na rua, o vereador Humberto falou que o concurso vai ser cancelado. Não é isso. Mas ao meu entender, meu pessoal, né, como legislador, e se promotor fosse, juiz fosse, o meu entendimento seria esse. No momento que você faz um concurso, cadastro reserva, seu número de vagas, eu fiz o concurso, fui bem, acho que fui bem, vou ter minha colocação lá. Vamos supor que eu passei por um determinado cargo em quarta colocação. Não fui chamado, eu vou para a justiça. Eu não sei o número de vagas que tem. Como é que você vai fazer? Chamaram 1, 2, 3, 4? Chamaram um depois de mim? Porque a grande questão... Tem aquele acompanhamento, né? Quando você oferece, por exemplo, 30 vagas, eu fiquei na vaga 40. Então eu vou acompanhando esse chamamento, né? Chamou 30, mas aí tem que chamar o 31, o 32, até chegar no meu 40. Como é que eu sei se chamou os caras que estão na minha frente ou se chamou depois? Ou se chamou quem está depois de mim, se não tem isso demonstrado? Esse é o grande questionamento. Então, ao meu entender, a gente hoje debateu isso na Câmara, fizemos até os vereadores, um entrou em contato com o outro, nós fomos para a Câmara Municipal, justamente para falar sobre isso, e o entendimento de todo mundo, até o vereador Dilon levou esse questionamento do amigo dele, é que realmente deveria ter a quantidade de vagas. Porque hoje eu te pergunto, eu passei em 16º, quantas vagas tem? Se chamaram 20 e eu não fui chamado, qual o critério? Como que eu vou acompanhar esse... Como que eu vou... É isso aí, como que eu vou acompanhar? Como que eu vou poder me defender? Então foi o mesmo caso do processo seletivo da ação social, onde eu questionei que eu não tinha o quantitativo de vagas para deficiente público, eu tinha um percentual, mas o quantitativo de vagas para todos os cargos não tinha. Então, 5%, mas 5% de qual modalidade? Olha, isso aqui é um trabalho braçal. Então, se você for deficiente, assim, você não pode concorrer a esse cargo, você só pode concorrer a esse. Isso tem que estar especificado no edital. Aí a gente se pergunta, a experiência do prefeito em determinado ponto está ajudando ou está atrapalhando? Porque no momento que você está experiente, você está dando celeridade demasiada a um processo que deveria estar cuidadosamente mais elaborado, né? Existe a necessidade dessa velocidade toda? Ou o problema é realmente de você tentar colocar os seus apadrinhados políticos? Eu hoje recebi inúmeros zaps no meu telefone, mensagem, fiz inscrição, me ajuda, arruma um jeitinho. Ao meu modo de ver, eu quero crer que esse processo está sendo feito na maior lisura. Mesmo porque muitas das pessoas que hoje estão lá concorrendo ou estavam debatendo nas mídias sociais criticaram o concurso supostamente fraudulento da gestão anterior, que não foi nada aprovado. Tem até um comentário aqui do Sérgio Henrique Botelho, diz assim: se o concurso foi fraudado, imagine um processo seletivo. Me faça rir, né? Ele diz aqui nas suas ponderações. Antes de você responder, só mandar um abraço aqui para Carolina Vieira, Alexandre Muniz, meu amigo Wesley Toledo, que pergunta se você tinha a mesma opinião quando Solange fez processo seletivo. O meu amigo João Justo, que é um fake que me acompanha, né? Está dizendo que eu estou perdendo tempo aqui com você, né? Eu acho que não, João Justo. Eu discordo, né? A Georgina Carvalho, né? E o Sérgio, a Elisângela Melo, Jaqueline Goulart, Georgina Carvalho. Isso aconteceu comigo no governo passado, fiquei em 4º lugar e não fui chamada. Ou seja, nós estamos aqui dizendo exatamente que essa lógica do processo seletivo, ela se repete a cada gestão, infelizmente. Bom, Flávio, minha opinião, eu não estou me eximindo
de colocações anteriores. Eu só quero deixar bem claro que o vereador hoje assumiu dia 1º de janeiro de 2017. Já falei isso, e você sempre fala isso nas suas colocações. Se o povo acompanhasse as sessões da Câmara, mesmo que pelas mídias sociais, que hoje a gente tem a grata satisfação de você transmitir, o povo saberia a opinião de cada um. Eu não posso falar por um governo anterior onde a minha atribuição não era fiscalizador, eu era um mero colaborador do governo. E a minha opinião continua essa. Eu acho que tem que ter lisura, transparência em todo o processo. Eu, infelizmente, já falei isso em diversas sessões da Câmara. Eu estou no meu 3º mandato, e 3º mandato com o prefeito Zé Luiz Mandiocão. E não tem nada para falar do Zé Luiz Mandiocão, como não estou criticando o processo legislativo. Nós estamos pontuando juntos algumas falhas que podem ocasionar, né, possíveis entendimentos diferentes, tanto dos lesados, que serão as pessoas que vão prestar o concurso, como futuros até questionamentos dos órgãos fiscalizadores, Câmara Municipal, Ministério Público, com relação a algumas formas que estão sendo colocadas no concurso. E aí entra uma pergunta aqui do Alexandre Amorim. Eu não entendo, estão fazendo processo seletivo, mas cadê o pagamento de dezembro e de fevereiro? E tem aquele pessoal contratado que não recebeu ainda e tal? Flávio, eu falei isso já é uma outra questão também. Eu falei isso ontem na Câmara, é muito triste. É muito triste. É muito triste você comprar um jornal sábado, eu compro todo sábado. O Jornal Gazeta, que publica os atos oficiais do município, e você vê fulano de tal nomeado com seus efeitos retroativos a janeiro de 2017. Fulano de tal nomeado com seus efeitos, além do fulano de tal não ter trabalhado, né? Porque se nomeou agora com os efeitos retroativos, não trabalhou. Cadê a calamidade? Se você está nomeando gente agora, você está pagando, você em janeiro você pagou uma folha de 3 milhões. Mas se você começa a nomear agora, aquela folha de janeiro já vai passar para 4, 5. E por que não paga o 13º dos servidores? Por que não paga o 13º dos contratados? Eu ontem falei para os vereadores da base do governo, muito triste, que eu não sei como eles conseguem olhar para os servidores que prestaram serviço ao município, os contratados, e para os servidores efetivos, que até hoje tem seu 13º sendo pago escalonadamente. Isso é uma covardia. Então quer dizer que eu trabalhei, tenho direito ao meu 13º, tenho que receber lá em maio, no final de março, e está tendo funcionário que não trabalhou e está tendo seus efeitos retroagidos a 1º de janeiro. Eu ontem fui bem duro com o pessoal da base do governo, falei, olha, eu não vou aceitar isso, se o governo não rever essa posição, eu vou fazer a denúncia no Ministério Público. Falei ontem em plenário e continuo falando aqui agora em rede social, porque isso é um absurdo. Se você não tem dinheiro para pagar o 13º dos contratados e dos comissionados que trabalharam para o município em dezembro, o 13º, e o 13º dos efetivos, é um absurdo você estar nomeando cargo comissionado, principalmente retroagindo a 1º de janeiro. E assim, o que foi dito é que não se contratou ninguém em janeiro para poder economizar, né? Mas quando chega agora você contrata com efeito para lá. Efeito, né, retroativo, ou seja, de qualquer maneira você está pagando o cara. É lógico. Além desse fato do sujeito que não trabalhou. E tem um outro ponto aqui, minha amiga Silvânia Oliveira. Boa noite, Silvânia. Abraço, obrigado aí por você estar conosco. A Luzia Amorim, né? Está dizendo aqui o seguinte, que 2 pagamentos dos aposentados também estão atrasados, ou seja, também tem as questões do Instituto de Previdência, tem o Daci Vargas também, que anda pleiteando aí algum recurso para poder também pagar 13º. Gente, a questão do Previve me preocupa muito. Me preocupa muito, não as mídias especulatórias dizendo que o Previve está quebrado, que vai quebrar. Isso não existe. O Previve hoje é um braço auxiliar do governo estadual, do governo municipal, desculpa. Hoje o IPREVIB desconta 11% dos servidores ativos e 12% o patronal, ou seja, a prefeitura tem que repassar. Se não existisse IPREVIB, o município teria que arcar com os 23% do INSS, né? Então, o prefeito nenhum vai deixar o IPREVIB quebrar. O problema do IPREVIB, me parece que hoje existe uma briga aí pessoal do prefeito, alteração da legislação pela ex-prefeita, aonde, mais uma vez eu volto a falar, não fiz parte,
não era vereador na Câmara passada. Se eu concordo ou não, eu tenho a minha opinião. A minha opinião é que se o prefeito não está satisfeito com a atual diretoria, se o prefeito não está satisfeito com a atual legislação que rege o Previr, gente, elabore outro e envie para a Câmara. Vai para a Câmara para o crivo. Olha, eu acho que tem que ser assim, tem que voltar a ter eleição, tem que ser dessa forma. A prerrogativa do Executivo é fazer isso. Não tentar fazer essa forma de asfixia, jogar a atual diretoria contra os aposentados. O prefeito está repassando a folha líquida. O que é a folha líquida, Flávio? Ele não está repassando a despesa administrativa do Instituto, ou seja, o Instituto hoje vive numa casa alugada, o Instituto ele tem que pagar os softwares de legislação previdenciária, o Instituto tem que pagar a luz, o Instituto tem que pagar a água, o custeio, tem que pagar o custeio do seu Instituto e, fundamentalmente, o prefeito repassando a folha líquida, ele não está passando nem os consignados que os aposentados fizeram com os bancos. Ou seja, ele está forçando a atual diretoria a cometer um crime, que a propriedade cheguei atrasado, justamente para ter essas informações para passar para vocês. Me parece que dia 6, agora segunda-feira, tem uma reunião lá no Ministério Público entre o Executivo e o presidente do Previr para tentar sanar de vez essas questões do Previr. E não poderia deixar de falar, Flávio, eu fico muito à vontade de falar determinadas coisas. Vocês veem até que nas redes sociais, às vezes minha esposa me critica, que eu sou um pouco agressivo, eu falo demais, mas quando pega um João Justo da vida aí, que eu não sei se é homem ou mulher, queria que fosse um homem, mas homem eu já sei que não é. Isso não é atitude de um homem, ficar se escondendo atrás de um fake, né? Para ficar atacando os outros, tentando denegrir a imagem dos outros. Eu gostaria que meus munícipes, as pessoas que gostam de mim ou não, a gente não vai agradar a todos, Jesus Cristo não agradou, mas meus munícipes se eximissem até de fazer comentários de umas pessoas hipócritas e covardes que se colocam atrás de fakes nas redes sociais para poder ficar denegrindo a imagem de qualquer que seja, não é só minha não. Então eu não sei se é homem eu já sei que não é, isso é um covarde. Se for uma mulher, fofoqueira da pior espécie. Porque isso não se faz. Bota a cara, faz como eu. Eu estou lá na Câmara Municipal, quer falar, vai lá comigo. Eu não vou correr, não. E estou na rua. As pessoas sabem, ganhei a eleição, no dia 5 de outubro estava lá, na esquina do Bradesco, cumprimentando, agradecendo as pessoas que votaram em mim ou não, pois hoje sou vereador de 50 mil munícipes. E não me escondo. Eu acho que falhas tenho e terei. Sou ser humano. Né? Mas procuro fazer as coisas da melhor maneira possível para honrar o mandato das pessoas que votaram em mim e das pessoas também que não votaram. Então eu fico muito triste com esse negócio de feio. Mas não poderia deixar de fazer isso. Lógico. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Elcio Perrot, né? Cumprimentando você aqui. Alessandra Miranda, mandando um abraço para a gente aqui e tal. Um beijo para o meu vereador Humberto, diz ela aqui. E de Souza, Kátia Quintanilha. E aí eu queria aproveitar até a fala aqui da nossa amiga Alessandra Miranda para uma análise sua e uma questão que eu vi também. Eu tenho algumas informações de que pacientes, moradores da casa ali Casa da criança? Não, da casa terapêutica, da residência terapêutica. Alguns moradores da residência terapêutica guardaram lugar na fila para pessoas da saúde poder fazer a prova, né? Tem essa informação. Tem a informação de ontem e de hoje, de algumas pessoas que passaram na frente de todo mundo porque tinha lá uma costa quente, um parente, um amigo que estava escriba lá fazendo inscrição, não, me dá aqui que eu coloco você e tal. E o que me deixa mais assustado é que as pessoas que têm essa costa quente, que a gente sabe que tem em todo o processo seletivo, em toda a fila sempre tem um amigo lá na frente, alguém que vai dar uma força e tal, mas o cara não tem o mínimo de discrição, de entrar sem ser percebido e sair discretamente. O sujeito faz questão de dizer que, não, eu estou aqui, já, como você falou, de algumas pessoas que disseram, né, anteriormente, o senhor já disse isso, né? Algumas pessoas que já ligam para o colega e falam, não, minha vaga está garantida, está tudo certo, porque fulano já disse que eu vou passar no processo seletivo, né? Legalmente, como é que se trata disso, Humberto? Denúncia no Ministério Público, tem que gravar, tem que ter foto, como é que é isso? Porque eu recebi uma enxurrada desse tipo de denúncias, né? Além as mais sérias que eu achei foi essa, de pessoas entrando
na frente de todo mundo, o cara 5, 6 horas na fila, esperando, e chega lá um bonitão com um envelope embaixo do braço, entregou lá a seu fulano, a dona fulana que já estava lá, porque é amigo, porque é parente e tal. E essa que eu fiquei sabendo hoje de algumas pessoas da residência terapêutica que botaram lá os pacientes lá na fila até que ele pudesse chegar. Inclusive, parece que a chefia descobriu e algumas cabeças vão rolar antes do processo seletivo acontecer. Como é que é isso, Beto? Ô Flávio, isso aí é uma coisa que a gente fica muito triste, que é da natureza humana. O cidadão, fundamentalmente brasileiro, gosta de estar na lei do Gerson. Crime não existe, Flávio. O maior crime que existe nas pessoas que fazem isso é o crime contra a dignidade humana. É a falta de respeito com o próximo. Eu vou no banco, eu hoje sou um vereador, sou um correntista do banco antigo, do Banco Santander. Eu nunca, jamais passei na frente de ninguém. Eu vou lá, enfrento minha fila, pego minha senhazinha, banco cheio, entupido, pego a senha, vou na farmácia, vou na Câmara, vou na Prefeitura, faço outras coisas e volto. Poderia, muito bem, usar das prerrogativas, né? Ou das amizades, que a gente sabe, os funcionários do banco, muitos jogam pelada com a gente, estão na rua, mas isso é o maior atentado contra a dignidade humana. A falta de respeito, a falta de educação, ao qual você sempre retratou isso. Mas isso é inerente ao ser humano, né? Isso é bíblico, inclusive. Né? Não sou eu que vou consertar. Crime, acredito que não existe. O maior crime foi o funcionário, o servidor público, se sujeitar a isso, está sendo pago por nós, se sujeitar a fazer isso, porque o cara é amigo dele, é primo, é parente. Quanto a essas marcações de vaga na fila, no meu mandato anterior eu lembro que eu fui para a fila do antigo Loyola, uma vez eu e o vereador, não sei se foi o vereador Reis ou o vereador Neném, nós fomos na fila meia-noite. Fernando Soares, isso aí. Fomos para a fila meia-noite. E lá tinham pessoas de idade, 60, 65 anos, mulheres grávidas. E eu perguntei, vocês estão aqui fazendo o quê? Não, porque a gente marca a vaga, a gente ganha R$10 para poder ficar aqui e marcar a vaga, né, para as pessoas que estão em casa dormindo, as pessoas até mais jovens, que estão aí explorando a necessidade das pessoas. Então isso, eu cansei de reclamar isso no governo anterior, do próprio Zé Luiz. Foi Zé Luiz, dá senha, distribui senha de dia. Olha, para amanhã eu vou ter tanto, porque você sabe que tem os médicos, cada médico atende tantos pacientes, então amanhã eu vou ter 10 médicos. Cada médico vai atender 20 pessoas. Tem aquele médico que é mais preferido da população, e por mais que você tenha 10 cardiologistas, a maioria das pessoas querem ir nos LLs, né? Então, se você tem 10 médicos, eu vou dar 20 números para cada um, tem 200 senhas para quinta-feira, para sexta-feira, tem 200 para segunda, tem 200 para terça. Não fazer isso. Acabou se tornando um comércio informal. E aí, saindo só um pouquinho da questão do processo seletivo, tudo isso não teria acontecido, Humberto, se existisse um sistema informatizado, onde o cara tivesse a sua consulta no Loyola marcada pelo posto de saúde pela internet. Um sistema do município, né? E aí, do posto de saúde, olha, está marcado aqui 2 horas da tarde, você lá no Loyola para doutor fulano. Ou seja, o cara ia sem precisar fila, sem nada. Vou te dar um exemplo, parece até utópico, mas não, no Brasil e no Mato Grosso. Meu cunhado é médico, ortopedista, doutor Fábio Belo, muitas pessoas devem até saber quem é, hoje mora no Mato Grosso há 12 anos. Lá no Mato Grosso, Primavera do Leste, o cidadão comum chega numa unidade como se fosse o Loyola, aperta o botão, PIM, o que você gostaria de fazer, marcar consulta, PIM, qual o médico, PIM, qual a especialidade, PIM, só temos as datas tarde, você PIM, é quase um caixa eletrônico, só não tem dinheiro. É um caixa eletrônico sem dinheiro. Você digitou seu CPF, seu número SUS, que você já é cadastrado, apertou o botão, imprimiu, você sai com sua consulta marcada. Não tem atendente, isso é dignidade. Isso não tem você não vai reclamar que o atendente não tem um jeitinho, não tem um jeitinho que você fala. É um sistema fácil, barato de ser implantado. Barato. Mas aí também, se você coloca a maquininha lá, você perde de dar emprego para 2 ou 3 na janela do processo seletivo aquele cabresto, né? Você perde do cara ir lá na Câmara, pedir o vereador para marcar consulta para ele. Tem isso também. Que é uma coisa errada, que eu detesto.
Vereador, não estou conseguindo marcar minha ressonância, vai lá marcar para mim, isso é um absurdo. Isso é direito de todos os nossos cidadãos. É verdade. Então, se você tem hoje no município, parece que isso eu não estou bem informado com isso, vocês me perdoem, estou retornando o mandato, mas vamos supor que o município tem aí um teto básico mensal de 20 ressonâncias estaduais, que o Estado paga. Vamos supor que o prefeito queira pagar mais 20, 40. Você vai chegar na maquininha lá, já estourou as 40 para março, eu só tenho agora para mês que vem. O teto, né? Se for uma emergência, você pode até procurar um vereador. Seu vereador, olha só, estourou o teto, eu tenho que marcar essa ressonância, estou desprevenido, dá para você me ajudar, vamos fazer uma vaquinha, alguma coisa. Aí são outros 500. Ou a própria Secretaria de Saúde ou a própria tem Secretaria, uma verba especial para isso, vamos tentar em outro município, aí é outra situação. Mas eu acho um absurdo. Hoje, essa questão de parece que deixa o cidadão, né, pedir esmola para o político. Isso está errado, do meu modo de ver. Deixa eu mandar um abraço aqui para Darlene Machado. Abraço, beijo, Darlene, minha prima. Elton Moura, Gisele Viana, isso aí está uma falta de respeito com o próximo. O Graziane Cardoso, dando boa noite para a gente aqui, parabenizando a iniciativa de estarmos aqui conversando com o vereador. Enquanto tem gente que reclama, tem outros aqui que está dizendo aqui, inclusive ele diz aqui, o Graziane, espero que você receba outros vereadores também nesse espaço aí, para conversar com as pessoas, né? Vanesca Mota, né? Dando boa noite, trata bem meu vereador. O Wesley Toledo diz que não consegue assistir pelo Face, né? Só por aqui. E aí o Wesley está recomendando aqui um transplante capilar para você. Isso é uma figura. É verdade. E a Alessandra está lançando aqui a sua campanha para prefeita aí, né, nas próximas eleições. Obrigado, Alessandra, aqui pela sua companhia e participação. E aí, voltando, vereador, ao processo seletivo, uma das coisas que tem chamado a atenção também são as mudanças que estão sendo feitas naquilo que foi apresentado no edital. E aí eu vou te dar um exemplo. O processo seletivo da Secretaria de Promoção Social aconteceram algumas mudanças. Por exemplo, a prova que seria no dia 24 de fevereiro, conforme edital, ela foi mudada para o dia 12 de março. Né? E esse comunicado ele foi feito na mídia social. Né? Eu não lembro de ter visto isso no jornal oficial, ou seja, se você disse que a prova seria no dia 24 e tal, dentro de um ato oficial, né, que aquilo ali é um documento, lógico, lógico. Nós estamos falando, a legalidade do processo está ali. Nós estamos falando de um edital, não é papel de pão. Não sei que o edital tivesse sido só por meio eletrônico. Pois é, e aí eu te pergunto, é normal isso, esse comunicado, essa mudança só avisando no Facebook, ou tem que ter uma republicação, um ratifico e tal? Eu, particularmente, estou vendo assim, uma possibilidade grande do processo da promoção social ser cancelado, apesar das 2.000 pessoas que estiveram lá no sol se inscrevendo e tal. Mas, tipo assim, por conta dessas mudanças que estão acontecendo, sem que exista uma publicação oficial, em ato oficial, no jornal oficial do município, ou que seja no jornal Extra, sei lá onde for, informando dessas mudanças. Eu estou errado ou eu estou correto nessa minha observação? Eu acho que só um comunicado no Facebook não adianta. Eu acho bacana comunicar no Facebook, mas você tem que ter plus a mais. Mas você tem que ter a publicação oficial no jornal oficial ou em algum jornal contratado especificamente para receber esse novo edital. Estou certo ou estou errado no meu entendimento, Humberto? Pode me corrigir se eu estiver 100% correto na sua colocação. Eu, inclusive, logo assim que foi lançado o edital, quando eu fiz muito bem, muito preocupado, porque a gente é tido como polêmico, né? Falei, gente, eu não estou pedindo cancelamento do edital, estou pedindo que seja feita uma retificação do edital. O correto seria a secretaria emitir um novo edital com as suas retificações. Aí está lá no cabeçalho, retificação do edital publicado, número tal, conforme nova adequação proposta por essa secretaria. Aí você colocaria todas as retificações que você desejaria ali no jornal publicado. Porque, inclusive, as pessoas que fizeram a inscrição no processo seletivo da promoção social estavam com a prova marcada para o dia 24. E aí o cara fez também o da saúde, porque desse desemprego,
o cara está tentando arrumar uma vaguinha dos dois lados. Nos dois lados, né? Não passou na promoção social, de repente ele passa no da saúde. E aí adiaram, né? Fizeram esse adiamento e colocaram todas as provas no mesmo dia. Quem estava tentando dar um tiro e acertar dois de uma vez, ou pelo menos um, acabou sendo prejudicado, né? E a gente não está vendo a publicação disso. Não é uma questão de implicância, gente, de ser contra o governo. Isso é legalidade. Eu quero só deixar claro isso. É porque daqui a pouco você ficou 7 horas na fila, 6 horas na fila, e o processo é cancelado. Né? É essa a minha preocupação. Já pensou? Ontem eu acompanhei lá, Humberto, o pessoal chegou na fila 10 horas da noite. O cara chegou na fila. O cara chegou na fila 10 horas da noite de quinta-feira para fazer a inscrição dele 9 horas da manhã no dia seguinte. Né? Tinha lá uma menina que deixou neném em casa que era para estar amamentando. E estava na fila desde 10 horas. Né? E aí daqui a pouco o processo é cancelado por uma barbeiragem da administração pública. Eu acho que essa é a minha preocupação aqui. Não é questão de marretar mandiocão, então, não é isso, né? É trazer essa informação técnica para as pessoas que estão nos acompanhando. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: a função do Flávio hoje, jornalista, qual é? É informar a nossa população. E essa eu acho que é a função primordial de qualquer bom jornalista. Né? Que na ditadura, a maioria de jornalistas tomavam borrachada, eram presos, foram torturados, foram mortos. E hoje, felizmente, a gente vive uma democracia. E a gente tem um bom jornalista como você, Flávio, que acompanha as sessões da Câmara, que acompanha os problemas do nosso município, justamente para levar essas informações à nossa população. E a população tem que ser informada. O povo brasileiro, ele exerce pouco o seu direito. Se apropriar do espaço democrático. Né? Até por questão de direito do consumidor, com qualquer outro direito civil. Né? Então, essa questão do processo seletivo, a gente está vendo que a sua preocupação é válida, por quê? No momento que você tem um concurso em que não tem número de vagas, se inscreve aproximadamente 5.500 pessoas, dessas 5.500 pessoas, alguém vai se indignar. Alguém vai fazer a prova e vai falar, peraí, eu fiz a prova, acho que fui bem, eu copiei meu gabarito, e pô, não fui chamado, eu vou para a justiça. E aí está a sua preocupação. Realmente das pessoas que ficaram horas no sol, ficaram lá passando mal, deixaram seus filhos em casa, gente sem água, horas no sol, horas na madrugada, e vai falar, não, vou procurar um advogado. Então esses erros é onde entra aí, gente, a função do vereador, é fiscalizar, é mostrar os erros. Foi como eu fiz no processo da ação social. Eu fiz um pedido de retificação do edital, visando justamente o bem-estar das pessoas e o não erro. Erro a gente erra, mas o mínimo de erro possível da administração municipal, no intuito de ajudar a atual administração. Aí teve até alguns engraçadinhos no Face, né? Quem não te conhece, que te conta. Mas o cara não me conhece mesmo, não sei nem quem ele é, não é meu amigo no Face, não é nada. Ele não me conhece mesmo. Se me conhecer, sabia que eu sou um cara correto. Não devo nada a ninguém. Comecei a minha vida trabalhando de faxineiro na sede, limpando banheiro, luvinha amarela. Hoje, se eu moro numa casa boa, se eu tenho meu carro, né, graças a Deus, confortável, para dar conforto à minha família, é porque eu trabalhei. Eu não fico me preocupando com a vida dos outros. Quantos e quantos vereadores do nosso município vocês veem aí, sem casa própria, um carro velho, uns até aí tinham alguma condição, e hoje não tem mais nada. A questão não é ser político, gente. A questão a gente tem que dar o exemplo para os seus filhos. A questão é você trabalhar. Nosso amigo Flávio Azevedo, há 2 anos atrás, estava andando a pé, porque roubaram o fusquinha dele. Revoltado, foi para a rede social, pé da vida, desculpa, né? Falou um monte de besteira. E hoje está com o seu carrinho ali de novo. Sabe por quê? Não cuidou da vida dos outros, foi trabalhar. Então é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que hoje eu estou eleito, eu não sou vereador, procuro não ser vereador, não vivo do salário de vereador, também não vou abrir mão, porque se todo mundo tem, eu também tenho que ter, né? Mas a questão não é essa. A questão é que a gente está lá hoje representando os interesses da população. A gente hoje é pago pela população do nosso município para fiscalizar e ajudar o executivo e elaborar leis que melhoram a qualidade de vida dos cidadãos do município. É para fiscalizar, Flávio,
e ajudar o prefeito para que esses problemas dos processos seletivos não aconteçam mais. Não era para estar acontecendo. O prefeito era o 4º mandato. Talvez pela velocidade, né, de querer acertar, ele está errando. Então, se o prefeito ouvisse um pouquinho mais a gente... E, sobretudo, Humberto, que sirva de exemplo para os próximos processos seletivos. Né? Lógico. Porque vem aí, a gente não sabe quando vai ser, mas vai ter. Educação, esporte, agricultura. Os demais setores da prefeitura também vão ter o seu... Que seja semana que vem ou quando for e tal. O prefeito não está interessado em fazer, diz que não quer fazer, mas fulano está... Independente disso, não, você vai ter que ter esse profissional. Então, que se olhe os erros dos processos que foram feitos, né? Porque o prefeito Mandiocão, eu percebo que ele é meio pirracento, né? E aí ele se aborrece, às vezes, que o negócio não deu certo, em vez de acertar, ele prefere não fazer. O Mandiocão, ele tem esse modelo de ação. Então, não é não fazer o processo seletivo, tem que fazer, tem que chamar as pessoas, os setores precisam desses servidores, né? Agora, faz pela internet, faz também presencial, faz uma coisa mais organizada, sem essa coisa de precisar a galera dormir de madrugada na fila. Eu fico imaginando que um processo seletivo da educação, por exemplo, eu não sei se o pessoal da prefeitura está sabendo fazer a conta, Alberto. Porque, tipo assim, o processo seletivo da promoção social eram 67 vagas. Deu 2.000 inscritos. Então, se na saúde, eu acredito que sejam aí, 600 vagas. Uma média de... Vamos colocar 300 vagas. Não dá mais. Se para 67 nós tivemos 2.000 interessados, para 300 vagas, eu acredito que nós teríamos aí 6.000, 7.000 pessoas. Aí você está me dizendo que acredita que seja entre 5.000 e 500 pessoas, né? Eu também fico nesse número. Acho que ontem e hoje passaram ali por dia 2.000, 2.300, 2.500 pessoas. Eu também fico com esse número. E no da educação, que é um número de vagas ainda maior, né? Eu acredito que nós teremos 8.000, 9.000 pessoas se inscrevendo. Então, eu acho que as pessoas da prefeitura não perceberam essa questão do número, o interesse das pessoas, que acaba sendo desperto, né? Na mídia social, no WhatsApp, tem processo seletivo em tal lugar. Nego manda para um amigo de Niterói, de São Gonçalo e tal. E o cara vem arriscar. Né? O cara vem arriscar porque não é um processo que é pago. Não paga inscrição, o cara vem aqui, pô, fazer. Se não passar o não, ele já tem, né? Então, o não, ele já tem. Então, eu acho que a galera da prefeitura não pensou nessa questão logística da coisa. Flávio, né? Tem uma preocupação. Eu queria que você falasse dos prazos agora. Processo seletivo, esse da saúde. O edital saiu sábado, igual da promoção social. 2 dias apenas de inscrição para esse monte de gente que tentou se inscrever. Eu acho pouco. Acho, inclusive, que essa dificuldade, esse teste de resistência, igual a prova de líder do Big Brother, né? O processo seletivo, esse da saúde aí, foi igual a prova de líder do Big Brother. O cara chegava na fila, olhava, já desistia e ia embora. Então, eu acho que o primeiro critério de eliminação foi essa fila de 7 horas. Né? Inclusive, muitas pessoas conversaram comigo dizendo, não, eu fui lá fazer, cara, quando vi a fila, eu fui embora. Ou seja, menos um. Né? Então, já era uma eliminatória, aquela fila toda lá. Né? Agora, esses prazos muito curtos, embora a prova seja dia 12, tem alguma questão que também pode alguém entre os que se inscreveram, Beto, entrar na justiça, ingressar no Ministério Público? Eu achei... E assim, o edital foi num sábado de carnaval, com pouca gente na cidade, muita gente saiu e tal. Teve uma galera que ficou esperando a minha transmissão da sexta-feira de noite no Facebook aqui, no Conexão Flávio Azevedo. Hoje é o Sala de Visitas com o vereador Beto Belts. Na sexta-feira, né, quando eu estou sozinho, eu faço Conexão Flávio Azevedo. E assim, muita gente ficou esperando ali a notícia. E muita gente entrou também ali falando, Flávio, eu estou em Cabo Frio, mas já mandei meu pai lá amanhã na banca. E o dono da banca de jornal aqui falou comigo que quando ele chegou para abrir a banca, tinha 150 pessoas esperando. Vendeu 500 jornais em 22 minutos. Em 20 minutos vendeu 500 jornais. E assim, eu acho que a prefeitura não está atentando para esse fato de que as pessoas estão acompanhando, querem concorrer, querem emprego, querem um trabalho e tal, e não preparou a logística para isso. É passível de algum tipo de cancelamento e tal, por conta dessas questões? André? A Câmara Municipal ontem mesmo, nós preparamos um ofício ao secretário de Saúde, o senhor Matheus Rodrigues da Costa Neto, os 7 vereadores pedindo que o prazo de inscrição fosse prorrogado por mais 7 dias. A gente hoje tentou, infelizmente, por problemas
de logística, a gente não conseguiu falar com o Matheus hoje, a gente não conseguiu pegar a assinatura porque ontem a gente elaborou o ofício, já tinha terminado a sessão, alguns vereadores já tinham ido embora, hoje a gente não conseguiu pegar a assinatura, a hora que a gente conseguiu pegar a última assinatura do vereador, já era mais de 5 horas, a gente não conseguiu encontrar o Matheus, justamente pedindo para que fosse prorrogado esse prazo. Eu acho que um prazo mínimo aceitável para qualquer concurso público, apesar de ser um processo seletivo simplificado, você não pode ter menos de 10 dias de inscrição. O da Secretaria de Obras, por exemplo, foi 5 dias, de segunda a sexta. Acho até aceitável. Não é pouco, mas você tem que ter pelo menos 10. Não teria essa fila. O cara ia chegar na fila, hoje está cheio, amanhã eu volto, e tal, e a fila cairia aí para... como acontece no Brasil, se você coloca 10 dias, se der primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia não foi ninguém, no último lotou, aí é porque o cara não quis ser problema dele. Mas a oportunidade foi dada. A oportunidade foi dada. Eu acho que o mínimo aceitável seriam 10 dias. Eu vou ser sincero a você, apesar de ser um conhecedor de leis, gostar de estudar, eu não me aprofundei nesse tema, mas acredito, que existe na Constituição Federal do nosso país um princípio basilar que se chama o princípio da razoabilidade. E que não é razoável você abrir um processo, um concurso público, o nome do processo seletivo é simplificado, mas trata-se de um concurso público, e que um prazo de 2 dias fere frontalmente o princípio da razoabilidade. Não é razoável você abrir um concurso público num sábado de carnaval, um edital de chamamento num sábado de carnaval, com dia de inscrição segunda e terça-feira após esse prazo. Quinta e sexta. Por causa do feriado do carnaval. Ou seja, 2 dias, né, para inscrição. Então, isso fere frontalmente o princípio basilar da Constituição. Já que a prova era só dia 20, podia se estender dia 6 e dia 7, né, também, né? Poderia, Flávio. Semana que vem... Que não fosse os 10 dias, mas que se coloque mais 2 dias da semana que vem. Infelizmente, eu acho que está ferindo um princípio constitucional. Um princípio da razoabilidade. Não há razoável, não vai entrar na cabeça de juiz nenhum, de promotor nenhum, onde um candidato se cita lesado. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que o cara tirou aí uma semana de férias, conseguiu do seu patrão carnaval. Então o cara saiu na sexta... Foi para Porto Seguro, né? Foi, vou voltar no domingo. Perdi o meu processo seletivo da minha cidade, que eu queria fazer. Eu sou técnico de enfermagem. Perdi, peguei minha discussão, fui lá com minha família, consegui, juntei meu dinheirinho. Aí vou chegar no domingo, na segunda-feira, perdeu, comeu mosca. Foi quinta e sexta. Então, isso fere o princípio da razoabilidade. A gente fica triste, porque nem tudo que a gente fala as pessoas entendem da maneira que era para ser entendida. Eu não estou aqui criticando veementemente o Poder Executivo. A gente está simplesmente criticando as falhas que não deveriam estar ocorrendo. Não, apontando erros que podem ser acertados para os próximos processos seletivos. Mas eu acho que até para esse, o jornal sai amanhã. Se não sair amanhã, vai lá no Facebook, igual fez a Secretaria de Ação Social, e diz, olha, ficam prorrogados, vai no site oficial da Prefeitura, ficam prorrogados por mais uma semana, as inscrições, tal. Eu acho que não fazem isso, Flávio, porque eu fico até... a gente se sente inibido de fazer determinados comentários, porque como que eu vou te fazer um comentário para dizer se foi pouca gente inscrita ou muita gente? Se eu não sei o número de vagas que tem. Você acha que são 300, eu acho que são 600. Se eles falarem que são 20. O meu número de 300, não, porque como eu olhei lá aquelas vagas do cadastro de reserva, né? Agente comunitário, SAMU, não sei o que, gente supõe. UPA. Então você faz uma conta de mais ou menos quantas pessoas tem nesse lugar, você faz uma dedução. Você está fazendo até um comparativo com o governo anterior e mais ou menos quantas vagas. Exatamente. Mas isso fere os princípios constitucionais da razoabilidade. E, sobretudo, eu acho que os princípios da transparência. Transparência. E aí eu quero aproveitar que o meu amigo Anderson Caldeira apareceu aqui, abraço aí para o Anderson Caldeira, fazendo, Humberto, eu mesmo, sem ser vereador, tentei também ajudar o Executivo fazendo pedido de informação, que é um direito do cidadão. Foram mais de 28 direcionados à Prefeitura e não foram respondidos.
Fiz também para a Câmara, que não foram respondidos. Vereador, conto com sua ajuda para que esses pedidos sejam respondidos. Diz aqui o Caldeira, a quem eu quero mandar um abraço. Quero mandar um abraço aqui também para a Aline Carvalho, que diz que realmente da educação ela está achando que vai bombar também. Respondendo aí ao nosso amigo Anderson Caldeira, um combatente, excelente combatente, seria um bom parlamentar, teria até orgulho de tê-lo comigo na Câmara. Meu amigo, eu quando não vejo meus pleitos atendidos pelo Executivo, eu vou recorrer a quem de direito. Hoje eu sou um representante público. Eu vou ao Ministério Público e informo. Olha, eu preciso saber disso aqui, porque eu, como cidadão ribonitense, eu recebi uma denúncia, você como cidadão, não precisa ser vereador. E eu preciso dessa informação, porque eu quero fazer uma ação popular contra o prefeito. E você pode ter certeza que o promotor vai fazer o município te dar a informação. Não pode a gente sair por aí também, fazer um monte de pedido do achismo. Eu acho isso, eu escutei aquilo, eu escutei que fizeram aquilo. Eu, quando faço um pedido, meu amigo Anderson Caldeira, você pode ter certeza, eu fundamento, eu sei que você também fundamentou dentro das legislações, mas se você não for atendido, eu acho que você poderia ter ido um pouquinho mais além. Duas situações, ou o Ministério Público, ou uma ação popular. A gente vai lá, vamos fazer uma ação popular. Eu sei que você é um profundo conhecedor de leis. Se não fosse, hoje não seria um policial aí, rodoviário, que a gente sabe da dificuldade que é para se chegar no concurso público federal. Então, tenho certeza que você é uma pessoa extremamente inteligente, né? Mas eu tenho a minha posição. Se eu fizer um pedido ao prefeito e ele não me atender, eu vou ter as últimas consequências, dentro das minhas convicções. Então, infelizmente, fico triste porque você não foi atendido. E quero te dizer que hoje eu sou vereador da Câmara Municipal. Se você fizer um pedido naquela Câmara e não for atendido e me informar formalmente de que você não foi atendido, você pode contar comigo que você vai ter seu pedido respondido. Vai ter, porque hoje eu prezo pela transparência da minha casa. Em que pese várias pessoas aí hoje ataquem o atual presidente, eu não quero entrar nesse mérito, mas comigo o buraco é mais embaixo. Então, se você fizer um pedido fundamentado, eu quero saber, porque eu tive informação que estão cometendo crimes, que a Câmara não está cumprindo determinada lei. Se não te responderem, você pode contar comigo que você vai ter um baluarte do seu lado. Uma pergunta aqui interessante. Primeiro, o Caldeira acrescentando que fere a razoabilidade, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, ou seja, todos os princípios esculpidos no artigo 37. Isso, chamado limpo da artigo 37. E aí vem a minha amiga Vanesca Costa, acho que isso aqui é uma pergunta que todo mundo, Vanesca Mota, né? Dizendo o seguinte: Flávio, andei tudo atrás do Estatuto dos Funcionários Públicos, 1822/2013, e não encontrei. Fui até a prefeitura e ninguém soube informar. Ou seja, a galera vai precisar estudar esse estatuto por conta do processo seletivo, e ela já está pedindo um socorro aqui. Você sabe me dizer onde encontro? E aí, como eu sei que você é mais estudioso do que eu, onde a Vanesca e a galera pode encontrar esse documento, Humberto? Eu achava que deveria ter no site da prefeitura, disponível para quem quisesse baixar, fazer download. Então, vou dizer uma coisa para vocês. Agora o site está fora do ar, porque nessa virada de ano aí eu acabei esquecendo de pagar estou sendo sincero. Tem o domínio, eu estou no domínio, R$19, gente, eu esqueci de pagar. Então entrei no meu site também do jornal, o Jornal Tempo, de vez em quando sai do ar, eu esqueço de pagar 22 contas. Eu esqueci de pagar o domínio, mas no site do vereador Humberto, está lá, HumbertoBelgosRB.com, www.humbertobelgosRB.com.br. Lá você encontra código tributário, código de postura, código de obras, lei orgânica municipal, estatuto dos servidores. Todas as leis municipais estão no meu site. O estatuto já aquele que foi aprovado em 2012. Aprovado, não, atualizado. Lei orgânica do município, regimento interno da Câmara, isso tudo está no meu site. Então, vocês aguardem aí, Vanesca, eu sei que está todo mundo querendo estudar aí, mas eu acredito que até segunda ou terça-feira vai estar. Segunda-feira o Humberto vai pagar os R$19, então vamos fazer a vaquinha para ele. Não, já paguei hoje. Então segunda-feira volta a operar. Não, hoje que eu recebi no e-mail, o seu site está fora do ar, fora do pagamento. Aí eu entrei lá, mandei imprimir a boleta e paguei, R$19,60. Mas acredito que
amanhã, não sei se como é esse processamento, ou no mais tardar segunda-feira, vai estar lá. Então, todas as leis municipais que são inerentes a qualquer concurso público do nosso município estarão lá à disposição de todo mundo. Beleza, é só baixar, né, tal, imprime, né, ou sei lá, coloca no seu notebook, né, então a galera vai estudando. Faz o download, estuda. Beleza. Eu não vou, eu acho que eu tinha colocado isso também no meu blog, se não me engano, eu tinha colocado no meu blog, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu coloquei no meu blog, né, eu acho que se você colocar, eu não sei se você colocar no Google aí, Estatuto dos Servidores... Tribunal de Contas. Então vocês querem para agora, para estudar sábado e domingo? Entra no site do Tribunal de Contas, www.tribunal de Contas, TCE-RJ.com. TSRJ no Google já abre o site. Bota TCE-RJ e já vai abrir. Lá você tem todas as leis municipais, Código Tributário, Lei Orgânica, só não vai ter o regimento da Câmara, mas todas as outras leis municipais você vai encontrar lá. Ou seja, para a galera que vai precisar estudar aí, não só para processo seletivo, mas daqui a pouco tem concurso, né, e tal, essa questão toda. Todas essas leis estão lá no site do TCE. Isso aí. Bom, gente, falamos hoje aqui nesse nosso sala de visitas, conversando aqui com o vereador Humberto Belvis, sobre processo seletivo, né? E a galera participando conosco aqui, eu quero agradecer a rapaziada aí, as perguntas podem vir sem nenhum problema, né? A nossa grande preocupação aqui é trazer essas informações para você e tomara, Humberto, que a galera do governo esteja nos olhando também e consiga reparar essas arestas, que eu sei que no governo de Solange tinha uma moçada que a função do cara era ficar ouvindo o meu programa e acompanhando minhas mídias para depois contar para ela. Engraçado que nunca aproveitava as ideias, entendeu? Só levava as fofocas e as críticas e tal, quero dizer. Eu tenho desconfiança que o governo de Mandiocão também deve ter, as pessoas que vão nos acompanhar aí para saber, sobretudo hoje que a gente está conversando aqui com o vereador Humberto, certamente despertou a atenção da rapaziada do governo. A moçada conhece aí a cabeça do Humberto, sabe como é que ele pensa, né, e tal. E o objetivo de conversarmos com o vereador Humberto é exatamente por eu entender que é um cara que conhece bastante dessa lógica da legislação municipal e poderia trazer esses conhecimentos aqui para nós, né? Então, hoje, no sala de visitas, recebendo o vereador Humberto Belvis, né, que deixou aqui questões muito interessantes sendo colocadas aqui, né? E aí fica uma outra pergunta, Humberto. O cidadão que se sentiu prejudicado e tal, além de Ministério Público, cabe também uma representação junto à Câmara de Vereadores para que os vereadores possam, a partir daquela denúncia, iniciar um processo de fiscalização também, um processo de verificação e tal. Eu acho que as pessoas não têm noção disso. Eu queria te agradecer imensamente por essa pergunta. Mas muito. O cidadão ribonitense tem que ter noção de que nós somos pagos para trabalhar por vocês. Nós hoje recebemos verba de representatividade, que o subsídio do vereador não é salário, é verba de representatividade, justamente o nome é esse, é para representá-los, vocês, cidadão ribonitense. Não adianta vir para Facebook falar que o concurso passado foi uma fraude, que entrou um monte de parente de ninguém. Escreve, tá, para o seu vereador, formaliza, quem votou. Você não quer fazer denúncia na delegacia, você não quer fazer denúncia no Ministério Público, eu não quero me envolver nisso não, mas eu estou indignado. Escreve, senhor vereador, acredito que o concurso foi uma fraude, gostaria que o senhor apurasse, porque meu vizinho falou isso. Aí a gente já tem um ponto de partida. A gente não pode agir simplesmente porque alguém disse, fulano falou. A gente precisa... Ir atrás do que eu chamo de o galo cantor. Né? A gente precisa da formalização. Então, se alguém de vocês se sentir prejudicado, vereador, escutei seu programa em Flávio, fui na Câmara, escutei Vossa Excelência falando, se tivesse uma indignação, podia representar. Vocês podem ter certeza que, mediante essa representação de vocês, eu vou ingressar no Ministério Público. Como é que funciona isso, Humberto? O cara vai no protocolo da Câmara? Vai no protocolo da Câmara. Como que ele vai lá, fulano de tal, me sinto indignado porque fiquei 4 horas no concurso, dormi na fila, e fulano de tal, que já estava lá desde janeiro, porque tem gente, sim, tem gente que está dizendo lá, não, vou ficar aqui para garantir minha vaga.
Então tem gente que trabalhou janeiro, tem gente que trabalhou fevereiro e passou no concurso público. Pô, então já tinha o processo seletivo. O cara já tinha a bola de cristal que ele ia passar. Palpite danado esse, né? Então, peraí. E dá o número da Mega Sena, né? Eu acho muito temeroso, eu falei isso em plenário com o executivo. Cuidado, que tacou pedra no telhado vizinho para botar o telhado de vidro. Então a gente sabe que teve muita gente aí, tem muitas repartições. Eu sou um vereador que, graças a Deus, eu sou bem pago por vocês para fiscalizar. Eu rodo. Hoje estive em 3 secretarias e a gente está vendo o servidor lá. Eu cobrei isso do prefeito, uma reunião que a gente teve um mês atrás. Prefeito, como é que tem um monte de gente aí dando ordem, mandando? Tinha um cara mandando no SAMU que não estava nomeado. Tinha um cara mandando em outro lugar que não estava nomeado. Mas como é que funciona isso? Então o cara já tem bola de cristal que ele vai ser nomeado? Isso é crime. Ninguém pode trabalhar para a administração pública sem receber. E o prefeito foi consertando os erros, foi fazendo os DAS dele, foi acabando com o estado de calamidade. E a gente sabe que dentro desse processo seletivo também vai ocorrer isso. Cara. Eu tenho certeza que depois dessa declaração aqui, muita gente vai mandar lá para a Câmara, dizendo que fulano de tal trabalhou janeiro, trabalhou fevereiro e milagrosamente passou no concurso. Já dizia, né? Já dizia que... Já dizia na fila, como o vereador Dilon falou, que a vizinha falou, estou aqui só por mera formalidade. E se isso ocorrer, para que a gente possa agir, a gente precisa chegar para o promotor e falar, doutor, olha só, se não quiser se identificar formalmente, que vá na Câmara, então procure a gente e me dê subsídio para formalizar uma denúncia ao Ministério Público, que vocês podem ter certeza que eu vou fazer. Se houver isso... Mas por parte da própria Câmara, pode haver essa investigação também? Eu não gosto de falar, nós somos 10 vereadores, 10 cabeças diferentes. A Câmara Municipal é um colegiado, então ela é composta de 10... Mas sua opinião particular? Poderia, mas tem que ser provocado. Certo. A Câmara não vai do nada. O Dilon escutou uma coisa aqui, mas ele escutou que uma outra falou para ele, que um outro falou, que o outro falou. Senão vira uma rede de fofoca. Não foi uma formalidade que ele recebeu, foi uma conversa de botiquinha. Veja bem, gente, eu acho que se você está eleito, você teve uma confiança do seu povo, de te eleger para te representar, você não pode ser leviano de, pô, eu escutei que fulano de tal, no bar de fulano, filho de fulano, falou isso. Eu sei, aí é diferente, eu fui em determinadas repartições que encontrei pessoas trabalhando em janeiro e fevereiro. E se alguém se sentir lesado, né, que falou, olha, eu gabaritei minha prova, eu quero ver a prova de fulano. Eu quero ver porque fulano, que já estava lá, está lá e eu não estou. Eu vou tentar de todos os meses, olha, eu quero ver a prova de fulano. Porque fulano me disse que gabaritou a prova e fulano está lá trabalhando e ele não está. É isso que a gente precisa da população. A gente sair da inércia. A população precisa saber que quando vocês elegem um vereador, isso eu estou falando não só para os 1.063 votos que eu tive. Eu hoje represento 50 mil eleitores do meu município. Então, eu hoje tenho por obrigação de tentar representá-los da melhor maneira possível, independente de quem votou em mim ou não. Então, se alguém se sentiu lesado, que for alguma coisa que seja passivo de investigação da Câmara Municipal, se me trouxer subsídios palpáveis, pode ter certeza que vai poder contar comigo. Vereador, para a gente fechar, agradecer aqui o Caldeira pela participação. Ele está dizendo aqui, ó, Humberto, amanhã te espero na feira para tomarmos aquele café light. E pode contar que vou te procurar. Leva Flávio e fala para ele que eu pago alface. É um sacana, né, cara? Caldeira, olha, você vai pagar alface, eu tive que pagar uma pizza de rúcula para ele, senão chegou aqui com fome, Vanduza não deu jantar para ele. Eu vim da casa do meu irmão, cara, estava finalizando o jornal que chega... eu pensei que a gente chegaria amanhã, mas tem problema na gráfica, chega segunda-feira aí. Mas é o seguinte, Humberto, eu queria que você falasse sobre os fantasmas, né? Já que você falou nessa questão do processo seletivo, que a vaga está sendo guardada pelo cara que acha que alguém disse para ele que ele vai passar. Humberto, com todo o respeito que você tem de minha pessoa, mas você frisa muito sobre a função, é dever de fiscalizar e ir atrás da aprovação formal.
diz aqui o meu amigo o Caldeira. Eu queria que você falasse sobre a questão dos funcionários fantasma, né? Que o pessoal não entendeu muito a minha colocação, né? Mas o que é o funcionário fantasma? Realmente é fantasma. O prefeito, ele exonerou todo mundo. Fez um decreto exonerando todo mundo, né? Todos, né? Tá lá, pessoas trabalhando nisso, se não me engano, todos, o decreto 05, se não me engano. Exonerou todo mundo. Mas, curiosamente, no pagamento de fevereiro, 57 pessoas foram pagas. Algumas pessoas... Não, 57 comissionados e, ao todo, 97 pessoas. Algumas pessoas receberam. Mas como que o cara recebeu se ele não estava nomeado? Uma vez que ele teve o seu vínculo com o município rompido naquele decreto 05 e tal. Flávio, isso é fácil de explicar. Vou dizer a vocês quando fazem um processo seletivo, o contrato é basicamente por 1 ano prorrogado pela mesma etapa. Então, a ex-prefeita, né, a gestora anterior, foram fazendo alguns processos, foram fazendo alguns contratos, em julho, agosto, setembro, mediante a necessidade, foram chamando. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Um servidor que foi chamado em julho de 2016, o contrato dele estaria válido até julho de 2017. Que é 1 ano, né? 1 ano, né, podendo ser prorrogado. O ex-prefeito entrou, aquela famosa caça às bruxas, que a gente sabe o que faz, né? Pegou, entra com sangue na boca e, infelizmente, no 4º mandato eu não posso aceitar isso, senhor prefeito. No 4º, aceitaria no 1º, mas no 4º eu não posso. O prefeito me mede um decreto e exonera todos os servidores comissionados e contratados no âmbito do município. Ora, se você exonerou tudo, o SAMU não funciona mais, a UPA não funciona mais, os postos de saúde não funcionam, Loyola não funciona nada. Até porque metade desses servidores são contratados no processo seletivo. Municipal são... Bom, o que aconteceu? Você chegava na UPA, você tinha técnico de enfermagem, você tinha enfermeiro, papá. O cara tem gente que nem soube que foi exonerado, você continua indo, você chegava no Loyola, você chegava no Loyola, o cara estava trabalhando. Você chegava no posto, o cara está trabalhando. Bom, o que aconteceu? Eu até avisei a vereadora Marlene, falei, vereadora, o prefeito exonerou todo mundo, mas a gente está indo nas unidades e estou encontrando gente trabalhando. Ela mas é função de necessidade, você não pode fazer isso. Eu também acho, mas o prefeito teria que ter feito um decreto específico. De que forma? Ficam exonerados todos os funcionários do âmbito do município, exceto, vírgula, fulano de tal, com contratos vigentes da UPA. Nomeando as pessoas, no caso? Teria que nomear, teria que dar o nome da pessoa. Por quê? Porque aqueles contratos... Não poderia ser a função, exceto cargos de saúde e tal? Não, Flávio, não, porque o que serviço de emergência? Não, porque acontece, ele para reduzir despesa, se na UPA tivesse 20 enfermeiros, ele queria deixar 10. O ponto facultativo, por exemplo, essa era a minha dúvida. O ponto facultativo, você decreta ponto facultativo, exceto aquelas unidades de plantão e tal. Mas não poderia ser com esse texto, no caso? Poderia, mas aí depende da necessidade. Ou você acha que botando o nome do cara que tinha que ficar é melhor? Ele poderia fazer assim, exceto as unidades básicas de saúde, de emergência, então poderia. Porém, como ele editou também um decreto de calamidade, subtende que ele quis diminuir custos. Então, vamos supor... Ia deixar o estritamente necessário. Vamos supor que na UPA tem 20 técnicos de enfermagem, eu vou deixar 10. Então, vou deixar esses 10 que estão... E quem são esses 10 que iam ficar, né? Aí ele teria que nomear. Né? Isso aí a gente entende, no estado de calamidade, perfeitamente a atribuição do prefeito e até ato discricionário dele. Como é que conserta essa cagada agora? Não tem como. Já exonerou todo mundo e já pagou, exonerou todo mundo, já pagou. Aí depois que ele fez isso, ele fez outro decreto dizendo que nas unidades de serviços essenciais, esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Então ele fez um decreto em fevereiro para pagar todo mundo em janeiro, que ele tinha exonerado. Mas a data da publicação é fevereiro, né? O que vale a data da publicação. Então ele vai ter que devolver os cofres públicos 1 mês de salário dessa pessoa. Ele vai ter que devolver. Você pode ter certeza que isso o Tribunal de Contas vai pegar e ele vai ter que devolver. Não vai precisar nem denúncia de nada. Porque essa falha é a atribuição dele. É o chamado gosto de sangue. É você entrar para administrar sem preocupação. Até o prefeito, ele pode ter entrado com tanta vontade de tentar diminuir os custos que acabou cometendo esse erro.
ele também entrou bastante chateado, porque não teve a tal da transição. Então isso pode ter prejudicado também. Vamos agora aqui fazer uma defesa do governo. Porém, você com 4 mandatos, esse é um erro que não era para ter sido cometido. Né? E é insanável. Você não tem como sanar mais esse erro. Esse mês que foi pago a essas pessoas, alguém vai ter que pagar. Mesmo que o dinheiro seja devolvido, mas o ato ilegal já está constituído e precisa ser penalizado. Lógico. Qual é a penalidade? Ih, Flávio, agora você me pegou. Não estudei isso não, porque justamente quando eu falei com vocês, a gente vai ficar... Não, mas eu digo assim, é multa, é afastamento? Com certeza é multa, com certeza é multa. Não foi um erro que é sem dolo. Ele não teve a intenção de cometer o erro. Vou fazer. Agora, essa coisa que você fala do sangue na boca, o que a gente percebe, tanto o prefeito Mandiocão quanto a prefeita Solange, é que faltam neles, exatamente nesse momento que entra, ou diante de algum embate e tal, falta um cara que pondere, que fale assim, aqui não vai por aí não, calma, né? Calma e tal. Ou assim, que a gente percebe que por vezes o prefeito chega numa reunião de secretários e diz assim, vamos tocar fogo na cidade. Não tem um cara que pergunta por quê. Geralmente os secretários falam assim, eu dou 2 litros de gasolina, eu dou fósforo, eu dou estopa. Não, eu dou gasolina, não dou não, eu dou um garrafão de álcool. Não tem um cara para falar assim, mas por quê? O que houve? Né? Parece que falta esse elemento, ou se tiver também um cara no ouvido, Beto. Tem essas questões, né? Duas coisas. Eu vou te dar um exemplo. Porque tanto um quanto o outro. Vou te dar o meu exemplo. Eu, quando participei do segundo governo da ex-prefeita Solange, ela me nomeou assessor especial, e eu fui tentando fazer essas ponderações. A gente sabe que ponto de equilíbrio. Todo grande político, o prefeito atual, José Luiz Mandiocão, tem isso, a ex-prefeita Solange tem. Existe a vaidade, existe aquela onipotência de achar que sabe tudo. Isso é inerente dos grandes líderes. Napoleão Bonaparte era assim, Hitler era assim, Stalin era assim, né? Então, para você... E Lula é assim. Lula é assim. Para você achar aquela pessoa que consegue ir no ouvido dele e falar, pô, presidente, deixa eu conduzir isso aqui, eu te dou a resposta amanhã. Você achar essa pessoa que consegue ter essa entrada com o líder para dar esse ponto de equilíbrio é difícil. E eu acho que em um determinado momento eu consegui com a ex-prefeita, quando eu era assessor especial, e fui devagarzinho conquistando meu espaço e acabei sendo chefe de gabinete do município. E até hoje sou considerado um dos grandes chefes de gabinete pelo próprio Legislativo. E vale lembrar que você não está falando da atual legislativa, do mandato passado, você está falando do outro. Mandato de 2001. Mas quem foi vereador na época? 2001 a 2004. 2004. Todos os vereadores adoravam. Ao ponto da ex-prefeita falar, vocês resolvem lá com o Berto lá. Porque eu sentava, ponderava os anseios. Assim como eu percebi agora nesse mandato de por mais que a Câmara tivesse uma aproximação com a prefeita, em vários momentos eu vi um incêndio comendo, eu estou ali na minha cobertura, eu estou olhando. O incêndio comendo e você aparecia lá para dar uma apaziguada, né? Naquela questão dos fiscais, naquele negócio dos procuradores, eu vi isso acontecer. Em vários momentos eu vi você subir para explicar o teor da mensagem, porque os caras estavam querendo devolver, não aprovar e tal. Então, o que acontece? A gente precisa ter esse bom senso, essa mediação. E quando a prefeita me pediu para coordenar essa eleição, ela me nomeou de novo assessor especial, a primeira missão que ela me deu foi tentar organizar a dictativa. Eu pedi a ela, prefeito, pelo amor de Deus, me dá outra missão. Passe de mim esse cálice. Fácil, porque essa vem desde a época do falecido Bidinho, esse problema se arrastando. E realmente tem solução, mas ele é doloroso e vai ter que comprar briga com muita gente em Rio Bonito, que passa pela reformulação da planta de valores, né? O nosso IPTU em Rio Bonito é irrisório. E, ao mesmo tempo, é irrisório para uns e covardemente avassalador para outros. Eu vou te dar um exemplo, que tem terreno no Grivale que paga R$300 de IPTU e tem terreno na Jacuba que paga 400. São falhas de planta de valores, etc. Isso precisa ser corrigido, mas a gente sabe que vão atacar bastante interesse. Ela falou, você tem 2 opções, ou vai para a dívida ativa ou para o Imprevi. Me deu, e eu fui lá para o Imprevi, fiquei 1 ano no Imprevi. Outro fim desencapado, né?
Mas o problema de prever, eu sou servidor, era uma coisa que era um desafio, né? E quando eu não consegui conduzir mais a questão de ser ouvido das minhas colocações, e que eu precisava do apoio do gestor, prefeito, isso aqui a gente tem que fazer assim, e eu não consegui entrar mais dessa forma que você está falando, alguém falar para o gestor, olha, tem que se fazer assim, tem que se fazer assim. O seu poder de persuasão não existia mais. Não consegui. Você percebeu isso, você... O que eu fiz? Prefeito, me tira daqui. Pediu para sair. Pedi para sair, entendeu? Então eu acho o seguinte, todo gestor tem que ter aquela pessoa que ele tem que escutar, ele não é onipotente, né? Se ele escutasse, hoje o Zé Luiz tem aí as pessoas, a nossa chefe de gabinete é uma pessoa maravilhosa, Cantianila, a gente sabe que o Zé Luiz escuta ela bastante, né? O próprio Ronaldo, secretário de Planejamento, sempre foi uma pessoa que teve uma boa entrada com o atual prefeito. E duas pessoas muito ponderadas também. Então, essas pessoas, a gente sabe que em determinados pontos, você tem que chegar prefeito. Agora, como é que eu vou pedir ou querer que o Ronaldo pegou um município, né? Ele está hoje tentando organizar o planejamento do município para o próximo ano, que esse ano já vai na base do vamos tocar a caixa do jeito que veio. Ele já está planejando para o próximo ano. Como eu vou querer que o Ronaldo deixe de fazer a pasta dele, planejar, que é fundamentalmente planejar, para estar tomando conta de questões de processo seletivo, né, de outras coisas. A gente sabe que a nossa amiga Cantianila, eu quase que diariamente vou lá para tomar um café e dar um bom dia para ela, que é minha amiga até pessoal, ela, o Toniel. Aí eu estou vendo lá os incêndios que todo dia chegam na chefia de gabinete. Então, essa questão aí do processo seletivo, das pessoas que têm que ter a persuasão do prefeito, tem que partir hoje, eu vejo isso, se é que querem ajudar o governo, é do próprio secretário. É de procurar lá o procurador, mas procurador, por que o meu processo seletivo está dando A, B, C, e o do lado de cá está dando C, D e F? Isso aqui está certo, isso não está, isso aqui. E aí, me parece que passaram, os processos seletivos passaram pela procuradoria. Mas aí, cabeça de advogado, um entende de um jeito, outro entende de outro, né? Mas eu matei sem vontade de matar. Não, mas você quer matar, aí existe isso. E acaba dando esses enrolos aí. O que a gente quer, Flávio, é que realmente o atual prefeito faça um bom governo, né? Nosso município realmente passou aí 4 anos numa penúria, infelizmente a ex-prefeita caiu no olho do furacão aí, da crise, né, do impeachment e tal, do governo federal, do governo estadual. E ela provocou uma interna também, né? Provocou uma interna. Eu até concordo que tem crise do Estado e do governo federal, mas ela também provocou. Eu não concordei com muita coisa que ela fez, quando ela por gostar muito dessa área de saúde, acabou bancando uma situação na UPA, tirando dinheiro nosso do contribuinte colocando na UPA, mas era uma opção dela como gestora, né? Não quero entrar nesse mérito, porque a gestora era ela e eu não era o vereador. Se eu fosse vereador, teria uma outra opinião. Eu sempre falei isso. Folha de pagamento também muito carregada. Muito inchada, muito carregada. Que é natural, que é tradicional também. Infelizmente, a prefeitura hoje é o maior empregador do município, né? Então, quer dizer, uma série de fatores que levaram o município a ficar paralisado na questão do crescimento, a questão dos desfiles cívicos que não tiveram, a questão do próprio carnaval que não teve, as festas da cidade não eram mais como antigamente. E a gente sabe, como você mesmo declarou, né? Você não brinca carnaval, mas são festas que precisam do município. Bom, na realidade, o que eu espero é tentar contribuir com a atual gestão, né, com o atual prefeito, com o seu secretário, para tentar, do auge do meu pouco conhecimento, mas de muita experiência da vida pública. Entrei na vida pública com 19 anos, fui trabalhar na SERJ, hoje eu tenho 49 anos, então são 30 anos de vida pública. Então, conhecimento eu tenho pouco, mas experiência eu tenho bastante. Tentar ajudar o prefeito da melhor maneira possível, se tiver oportunidade e se o prefeito quiser ouvir a gente. Então, a minha função, eu estou lá, eu sou pago pela nossa administração, pelos nossos munícipes, para fiscalizar o executivo e elaborar leis que melhorem a qualidade de vida do nosso município. Falando em elaborar leis que melhorem a qualidade de vida da população, mandar um abraço para o meu amigo Wellington Xavier, grande Eto. Um abraço para o Eto.
Humberto, meu amigo, saudade de você, irmão. Vamos marcar para tomar uma, né? Eu acho que é uma garrafa d'água, né? É uma garrafa d'água, Wellington. Abraço para o Wellington. E para a gente ir fechando aqui, Humberto, uma pergunta da Rita Lima sobre os ônibus da Rio Ita, cobram passagem de acordo com quem, com aval da prefeitura ou não. É um absurdo, a roubalheira sobre o usuário da Rio Ita e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Eu conheço a matéria, mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso. As pessoas não têm ainda muito conhecimento de causa dessa lógica do transporte da Rio Ita, né? Eu acho que o transporte municipal ele realmente precisa ser repensado pela prefeitura. O próprio empresário do setor já deveria ter tomado essa iniciativa, né? Mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa mudança que foi feita do transporte alternativo. Vou pegar uma carona aqui na minha amiga Rita Lima, que agora o transporte alternativo, as vans passam só pelo Green Valley, tem gerado mais. O pessoal do Green Valley adorou, né? Quem pega a condução por aqui gostou muito, aqui nessa reta da Manuel Duarte, Rodrigo Esquelho, Eliane Clensorge e tal, gostou muito, né? Mas a rapaziada que pegava lá na área da Mangueirinha ali e tal, não ficou satisfeito, né? E assim, algumas correntes dizem que o prefeito poderia revogar um decreto, uma portaria, aliás, do DGTRAN, que foi assinado pela prefeita, que acompanhou um pedido do DETRO, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Como é que funciona isso, Humberto? Bom, Flávio, o que acontece? Eu, em muito tempo, sempre achei esse monopólio da Rio Ita uma covardia. Aliás, todo monopólio é covardia. Alex Hudson escreveu outro dia um texto que eu achei brilhante, onde ele fala que é melhor pegar o ônibus para Tanguá, descer, subir de novo e seguir até Alcântara. Isso é mais barato. Isso é mais barato. Eu gostei muito desse texto da Alex. Mas isso tudo, o que acontece? É falta de provocação, né? Quem tem que provocar isso, quem são? Os usuários. Porque o que acontece? Infelizmente, a gente está atuando no âmbito do município. Quem está utilizando o transporte que está fazendo isso, tem que mandar uma carta lá para o vereador, chegar lá, vereador, olha só, eu desço todo dia, gasto tanto de passagem, está acontecendo isso. O que o senhor pode fazer por mim? Isso também, então, está dentro daquela lógica que eu sempre falo da participação. Lógico. De ir na Câmara, de apurrinhar o vereador, não só para pedir tijolo e cimento e areola, mas para pedir trabalho. Senão a gente não vai ter como saber isso. Por exemplo, essa questão das vans pelo Green Valley, se sentiram prejudicados, a gente tem que saber. Eu não sabia disso, confesso a você. Eu estou chegando agora no mandato, eu não sabia que as vans só passavam pelo Green Valley. Eu também acho, Flávio, uma injustiça. Nunca ganhei dinheiro do empresário de ônibus da nossa cidade. Ele está até chateado comigo, tem 4 anos que nós não nos falamos. Mas eu o respeito muito por ter uma empresa. Até certo ponto, teve uma vez que ele me mostrou uma planilha dele, que ele ganhou aí algo em torno de 19 mil reais por mês, onde ele girou no mês quase 3 milhões de reais, né? Botou os ônibus na rua, empregado, pagou, então tem custo operacional, custo do ônibus. Vamos dizer, você colocou 3 milhões... O custeio, né? O custeio da sua empresa. Que a gente falou agora, o custeio da sua empresa são 3 milhões para você ganhar 19 mil reais. Se ele bota esse dinheiro lá parado, na poupança, ele ganha mais do que isso. Então, quer dizer, a vida do empresário brasileiro é complicada, tem muito imposto. Não estou defendendo e não tem procuração para defender o empresário. Eu só estou querendo mostrar o seguinte: a gente sabe que, infelizmente, a fiscalização do nosso município e estado, ela não é 100% correta. Existem as pessoas com más intenções. Então, com certeza, algumas vanzinhas estavam passando, pegando passageirozinho aqui, deixando ali, papapá, essas coisas que acontecem. Então, acredito que seja, não sei se foi isso, porque eu não tinha nem conhecimento disso, mas acredito que tenha sido essa a intenção da gestão passada para acabar com isso. Você sai daqui e vai embora, você não vai para o Niterói, vai por aqui, você não vai para o canto, vai por aqui, você não tem que passar pela rua, pela Praça Cruzeiro, por lugar. A informação que eu tenho é que foi uma recomendação do DETRO que a prefeitura poderia acatar ou não. Lógico. Né? E aí, porque quem manda, na verdade, no território municipal é a prefeitura. Né? O DETRO pediu essa... O Cosmissários, na época, lá em Itaboraí, feitou uma atitude bem parecida, porque as vans estavam pegando os passageiros. O cara pega o cara aqui no Rio Bonito, deixa na Praça Cruzeiro, a passagem, me dá R$1 aí. Tudo vai embora. E às vezes nem o dono da van está sabendo disso. A maioria das vezes. Tem essas questões. Tem essas questões que a gente sabe que ocorrem. Mas eu não queria nem entrar muito nesse mérito, porque é uma matéria que como voltei à Câmara agora,
eu estou um pouco por fora, vou me inteirar agora direitinho para saber, até para a gente futuramente poder discutir sobre isso. Mas a questão da Rio Ita, fundamentalmente, eu acho uma covardia do governo do Estado de não abrir novas licitações para novas empresas em determinadas linhas, né? Esse monopólio da Rio Ita, ele é prejudicial. Eu me lembro, quando eu era garoto, a gente tinha aqui em Rio Bonito a Macaense, a Rio Ita e a Mirum. As três faziam Rio Bonito e Niterói. A Macaense passava, entrava na rodoviária, parava, por horários X, tinha 3 horários, mas tinha. A Rio Ita, a Mirum, era 3, 4 horários, mas tinha. E os pequenininhos eram a Rio Ita. E isso acabou-se. Então, isso acaba, essa falta de concorrência, isso acaba sendo prejudicial aos nossos munícipes e ao consumidor de uma forma geral. Né? Mas, infelizmente, isso aí é uma coisa a nível estadual. O que o vereador pode fazer é tentar pedir o auxílio do prefeito para que ele vá ao governo do Estado e tente reverter isso. Mas força e gerência sobre isso a gente... E aí o meu amigo Caldeira faz uma colocação aqui que eu achei bacana, onde ele fala que o DETRO, infelizmente, serve aos interesses dos empresários do setor. E eu concordo com você, Caldeira. Nessa eu estou contigo, né? E aí eu queria finalizar aqui, vereador. As ideias e as perguntas vão aparecendo, que eu acho que é importante. Prefeito com Pires na mão, dizendo que está em calamidade. Então vamos dizer que seja verdade. Eu não acredito não, mas vamos dizer que estejamos em calamidade. A gente tem aquela informação de que cerca de 70 milhões é o que as grandes empresas devem à Prefeitura de Rio Bonito. Agências de banco, as 2 rodovias, as concessionárias que cortam o nosso município, só a autopista Fluminense parece que a dívida é da ordem aí de 3, 4 milhões. É da Ampla, são quase 12. Ampla é quase 12. Nós temos as empresas de telefonia, com as torres e tal, esse negócio todo. Tudo isso junto daria aí um valor, segundo o levantamento feito ano passado, ainda na época da prefeita Solange, da ordem de 70 milhões. 70 milhões é praticamente a metade do nosso orçamento do município. Como fazer para rever essa grana aí? Teve o tal do refis aí, que só o pobre fez refis, que o rico não refez coisa nenhuma, né? Só o cara do IPTU que estava atrasado ali um tempinho, que é o leitinho das crianças que faltou e tal, que foi apertado, né? E as grandes empresas não foram apertadas, e na minha opinião quem ganhou dinheiro com isso foi a galera da Procuradoria da Prefeitura e o Poder Judiciário, sobre ele falar que ganhou mais dinheiro, quem ganhou mais dinheiro foi o Tribunal de Justiça. Principalmente o Tribunal de Justiça foi o grande beneficiário que estava se refis, o município mesmo ficou chupando o dedo. Como fazer para pegar o dinheiro dessa turma, para receber essa grana? Você que tem essas pesquisas. Por isso que eu falei com você que eu não queria... Senhor, passa de minhas casas. Está dentro dessa loja? Meu voto seria vender a dívida para os bancos. Quanto eu tenho de IPTU? Tantos milhões. O banco você me dá quanto? X, toma. Põe o dinheiro, bota aqui dentro, vou aplicar em saúde e educação do município. O banco se vire para cobrar do cara. É possível isso? Vai botar o cobrador, bater nas palmas, vai fazer o que for. Não, o Tribunal de Contas do nosso Estado não vê assim. Mas do Rio Grande do Sul já aceitou, o de Minas Gerais já aceitou, o de São Paulo está finalizando as discussões com relação a isso. O do Espírito Santo, me parece que agora, no final de 2016, já chegou no entendimento de que isso seria possível. Do Rio de Janeiro, não. Não sei por que o Rio de Janeiro não pode fazer isso. Será por quê? Às vezes o banco não foi lá acertar com os caras. Mas, o que acontece? Gente, a minha filosofia é o seguinte: os Estados Unidos, você tem 12 artigos na sua Constituição. Qual é a atribuição do governo federal americano? Segurança, só. Saúde, educação e os demais itens, né, que compõem aí a nossa vida, são distribuídos as responsabilidades entre os seus estados. Gente, vamos parar e pensar. Se o Estado brasileiro, na sua totalidade, federal, estadual, municipal, tivesse a única preocupação de garantia de segurança e educação e saúde, o Estado brasileiro seria muito melhor. Olha, não tem que cobrar IPTU, gente. A minha função é cobrar IPTU. Flávio não pagou. Vou lá, dou para o banco. Quanto é o IPTU de Flávio? 300 e pouco. O banco, eu te dou 200 e vou cobrar 100. Me dá os 200.
Esse 200 eu vou fazer uma saúde de qualidade, vou fazer educação de qualidade, vou botar o sistema de monitoramento da cidade para funcionar, para te brindar segurança. Não pode o Estado brasileiro hoje está empacado à burocracia. Mesmo com esse pacto federativo que nós temos atual, é possível fazer isso? Ou teria que mudar o pacto federativo? Não. Isso é entendimento do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, uns acham que a renúncia de receita, quando você vai vender a dívida, lógico, o banco não vai cobrar para você de graça. Lógico. O cara vai falar, quanto é a sua dívida ativa? 10 milhões, eu te dou 6. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro entende como renúncia de receita. Né? Aí fere a Lei 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal. E por isso que não é. Mas outros tribunais já entendem que não. Entende que é melhor você pegar os 6 e aplicar em benefício do... Se fosse o prefeito de Rio Bonito, chamava o Eike Batista e mandava conversar com o presidente do Tribunal de Contas. Eles têm lá uma certa familiaridade, né? E certamente o Eike Batista conseguiria resolver essa situação. Não, mas olha só, eu não tive a oportunidade de conversar com o atual prefeito, mesmo porque... Pensei que era com o Eike Batista. Não. Eu nunca pensei que ia passar o carnaval melhor que o Eike Batista. Mas eu não tive a oportunidade de conversar com o ex-prefeito, até porque a gente teve em lados opostos da campanha, então é natural esse distanciamento ainda. Mas o atual prefeito está tendo reuniões com o grupo dos prefeitos dos 92 municípios do estado. E essa seria uma boa hora para o prefeito colocar isso com os outros prefeitos, porque isso é um problema inerente de todos os municípios, todos os municípios. A gente fez um revide onde tinha muita gente que o imposto a pagar era R$700, né, de 3, 4, 5 anos, e R$300 de cada ano do Tribunal de Justiça. Então você paga 700 de imposto e 1.500 ao Tribunal de Justiça. Então qual a vantagem que você teve em penalizar seu município? Claro que ele teve... Só deu uma moral para o Tribunal de Justiça. Então, gente, era muito melhor se o cara deve 700, eu falo para o banco, me dá 500, fica com 200. E o cara ia pagar, o banco vai parcelar em trocentas vezes pro cara lá. Vai porrinhar o cara, ligar todo dia, né? Vai parcelar o cara não sei quantas vezes, o banco vai receber, pô. Entendeu? Então, existe a saída para a administração pública. Infelizmente, a burocracia emperra muito. E alguns interesses, que eu vou usar suas palavras, que a gente não entende, são, como é que é? Escuros, obscuros, a gente não entende. Dos porões, né? Dos porões, lá, no fundo dos porões, algumas decisões que a gente não entende. Verdade. Essa do IPTU é uma clara, que os outros estados já estão entendendo, já estão na vanguarda, e o estado do Rio de Janeiro já continua paralisado nisso aí. Bom, a gente começou aqui com o vereador Humberto Belgues, né, que nessa sexta-feira, nesse nosso Sala de Visitas, né, nosso quadro Sala de Visitas, quando eu recebo alguém aqui, o nome é Sala de Visitas. Eu quero agradecer ao vereador o papo, a receptividade, né, e tal, a pizza de marguerita que ele patrocinou ali, com Coca-Cola, beleza, ótimo. Agradecer a família do Humberto ter nos cedido, Humberto, nessa sexta-feira, que ele está aproveitando, abriu aqui um espaço no seu momento particular com a família para estar batendo esse papo conosco aqui, trazendo essas orientações para a gente. E, vereador, deixar o espaço aí para você se despedir da rapaziada que está nos acompanhando. E muito obrigado aqui pela sua atenção. Fundamentalmente, Flávio, o que eu queria dizer, primeiro agradecer essa oportunidade de você, não me canso de elogiá-lo como jornalista, nosso crescimento junto, né? A gente participou junto da primeira eleição, você como meu comentarista e vocalista, e lá a gente nos nossos ideais, e você se tornou hoje, para mim, um dos grandes jornalistas da nossa região, sem rasgar seda nenhuma. E agradecer aos ouvintes aí que até esse momento está aí ouvindo a gente, participando, interagindo, dizer que isso é que nos motiva a continuar essa batalha, né? Porque não pensem vocês que você ser um representante da sua comunidade é fácil, porque não é, a gente tem muita cobrança, as pessoas às vezes não entendem algumas colocações. O Caldeiro está pedindo para você mandar um beijo para ele. Um beijo para minha grande amiga Maria Fernanda. Um abraço para você, Caldeiro. Eu vou mandar um beijo para Maria Fernanda, seus filhos lindos, né? Todos eles puxaram a nossa amiga Maria Fernanda, nenhum puxou você. Graças a Deus. Que um grande abraço para você. Eu sei que você é uma pessoa polêmica, mas, porém, correto, sempre tentando ajudar o nosso município aí. E agradecer às pessoas
que vão me dar a oportunidade ao longo desses 4 anos de tentar fazer um bom mandato representando a todos os nossos munícipes. Como que vamos fazer isso? Indo lá, cobrando do vereador, participando das reuniões. Esses dias minha esposa reclamou, Flávio, que eu falei na rede social, eu falei assim, estou esperando vocês lá na Câmara Municipal para a gente brigar. Aí o outro falou assim, briga, vereador, o que é isso? A briga que eu estou falando foi no sentido figurado. Para a gente brigar, discutir, falar, né? Debater. Vamos usar um termo bíblico, né? Arrazoar. Arrazoar. Então, vamos lá, a gente conversar. O que não pode é as pessoas ficarem só atrás da tela do computador e tirando suas conclusões sem participar, sem ir lá fazer sua denúncia, sem ir lá mostrar sua indignação. Né? Lá nós somos 10 parlamentares, não estou falando só tem eu lá não. Tem gente que votou em Xeroba, em Fernando, no próprio Reis, que foi o mais votado da cidade, na Marlene, no Claudinho, no Humberto Guarda. Então lá nós somos 10 cabeças. E quanto mais a população participar, mais a gente vai ajudar o governo a errar menos e mais a gente vai ajudar ao nosso município a voltar a ser o que era, ou seja, a crescer mais rápido. É o que eu espero aí desses nossos próximos 4 anos aí pela frente. Beleza, e eu quero agradecer mais uma vez a todos os amigos, um beijo aí para o Caldeira também, para a Fernanda, para a galera toda, os meninos todos lá do Caldeira, Joyce Mara também participando por aqui, Nayara Martins, né, moçada que está nos acompanhando aqui, um abraço a todos, obrigado pelo carinho. Nesse dia 3 de março de 2017, nós estamos aqui discutindo o processo seletivo e algumas outras questões da administração pública com o vereador Humberto Belgas, do PSL, né, vereador de Rio Bonito, e a quem eu quero mais uma vez agradecer o carinho, a atenção, a receptividade, e agradecer sobretudo você, que esteve conosco até aqui agora, nos acompanhando, né, fazendo perguntas, participando aqui, né, e tal. Obrigado, gente, sucesso a todos, valeu o carinho aí, valeu a participação, compartilhem, curtam aqui a nossa página, né, compartilhem as informações. Eu quero agradecer, eu olhei aqui, acho que tinha 5, 6 compartilhamentos, né? A galera compartilhando aqui o nosso vídeo, obrigado, né? E a gente volta a qualquer hora, ou como sala de visitas, ou com Conexão Flávio Azevedo, né? Um abraço a todos aí, agradecer ao vereador Humberto o carinho, os elogios aqui ao nosso trabalho, mas é compromisso com a população de Rio Bonito e tal, e a você que está, sobretudo, sempre nos acompanhando por aqui. Valeu, gente. Beijo no coração, bom restante de noite, um bom fim de semana a todos, um sábado de muito lazer, muita descontração, domingo bacana, de recuperação de energias, para segunda-feira estarmos de volta aí no batente, né? E vamos esperar para ver o que nos reserva o futuro em todos os aspectos. Abraço grande, sucesso a todos. Obrigado pelo carinho sempre, pessoal. Valeu.